3. Então, bom dia. A gente vai começar falando de uma coisa muito importante sobre hábito e comportamento. Na escola ou na clínica, onde a gente estiver, a gente vai sempre olhar os comportamentos das crianças, das pessoas. Então, esse vai ser o nosso foco, né? A gente vai aprender aqui como descrever um comportamento. Porque quando a gente vai trabalhar com mudança de comportamento, função, mudar alguma coisa que está acontecendo, a gente precisa saber o que a gente precisa mudar. E nós, analistas do comportamamento, né, os ATs, quem estiver lá, vai precisar saber descrever exatamente o que está acontecendo. Então, às vezes a gente vai falar algumas coisas que não são comportamentos que a gente consegue mudar. Nós somos um pouco sistemáticos. Então, vou explicar um pouquinho o que é ABA. Então, ABA não é um método e nem um pacote de técnicas, como muitas vezes as pessoas acham. Ele é uma ciência, ela é aplicada, é uma ciência chamada análise do comportamento. Elas são baseadas em evidências e os estudos do comportamento humano. No ABA, a gente vai estudar o comportamento humano, né? Porque quando a gente fala análise do comportamento, os animais se comportam, muitas vezes a gente estudou eles para a gente poder chegar em algumas particularidades do que a gente entende hoje sobre o comportamento no geral. Mas o ABA, a análise do comportamento aplicado, esse último ano, pior, é aplicado à nossa prática, aplicado ao nosso dia a dia, no comportamentos humanos, tá? Quando a gente vai estudar a ABA, a gente precisa entender que ela tem 3 partes. A gente vai pegar mais a última, mas não preciso falar das outras. Ela tem 3 sub-áreas. Uma que é o behaviorismo radical, quem está na faculdade, quem aprofundou mais, começa por aqui. Que é a filosofia, né? Tipo assim, toda aquela parte filosófica, o porquê, como que chegaram no questionamento da análise do comportamento. A análise experimental, que ela é pesquisa, ela acontece dentro de faculdade, ali que a gente tem aquela questão de base científica, que a gente consegue comprovar algumas questões em relação ao comportamento, né? E mudança de comportamento e padrões também, né? Por que uma coisa é ciência? Porque a gente consegue reproduzir nas mesmas condições em qualquer lugar do mundo. Por isso que se chama ciência. Então eu tenho o mesmo conjunto de variáveis e eu consigo chegar no mesmo resultado em qualquer lugar do mundo, por isso que são aparatos científicos. Então é aqui que a gente conseguiu chegar em relação a como o comportamento costuma funcionar. Por isso que ela tem esse aparato científico, né? E finalmente, a gente tem também essa questão da aplicação do ABA, né? Então, onde que a gente coloca ela como profissão? Como que a gente consegue aplicar ela no nosso dia a dia? Porque a gente não vai conseguir fazer essa questão científica aqui com pesquisas, testes, dados perfeitamente dentro da nossa prática, porque tem muitas variáveis. Aqui, quando a gente está falando do experimental lá dentro de uma faculdade, dentro de uma sala, não tem variável alguma que esteja atrapalhando. Então, eu quero ver aquele comportamento da criança chorar. Será que ela chora porque o pai está perto? Vamos testar. Será que ela chora porque ela quer alguma coisa? Vamos testar. Lá na escola, é 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente não vai ter, a gente vai se basear nessa ciência, porque é impossível reproduzir ela com um monte de variáveis. A gente não sabe se está calor, se está frio, se tem mosquito. Então, essa é a parte que a gente trabalha, mas mesmo assim com muita cientificidade que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai trabalhar aqui o mais próximo do que é a ABA possível, né? É impossível trabalhar com ABA sem um profundo conhecimento de base científica da análise do comportamento, entendendo a filosofia e todos os estudos. Então, o ABA não é uma área exclusiva da psicologia, é uma questão que os psicólogos estudam muito mais, porque é uma abordagem dentro dos atendimentos psicológicos, né, que a gente usa muito, mas não é exclusivo. Qualquer profissional, qualquer pessoa pode ser um analista do comportamento, mas profissional da saúde, principalmente, a gente consegue trabalhar para esse viés. E da educação também. A educação um pouco se demoniza a análise do comportamento na área da educação, mas isso é uma questão de cultura mesmo, né? Mas nos planos de saúde eles só valem o psicólogo, né? Os planos de saúde, a maioria das vezes só vale psicólogo, né? Porque eles estão entendendo que a área da educação não é a área da saúde. Logo, eu acho isso interessante, né? Porque se, por exemplo, eu preciso de um tubo de oxigênio para respirar, vou precisar desse tubo de oxigênio em qualquer lugar, né? Tipo, eu não vou você está fora do hospital, não vou te deixar você com oxigênio, né? A criança, ela precisa desse aparato em qualquer ambiente que ela esteja, né? Do profissional. Mas, infelizmente, essa é a realidade mesmo, em relação ao plano de saúde. Mas isso não significa que a gente não possa ter. Hoje, existem mais possibilidades de trabalhar com ABA, não sendo psicólogo, mas aqui no Brasil é assim que culturalmente vai sendo instalado, né? Que a pessoa que mais que
um aparato que impulsionou a análise do comportamento foi Skinner, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele foi o estudioso que mais estudou sobre o comportamento, e ele depois difundiu isso e muitos estudos vieram depois. Então, o que a gente precisa saber? Ter conhecimento básico não é uma receita pronta e é construída individualmente. Então, cada criança, dentro da análise do comportamento, vai ter seu PACE, seu plano de ensino individualizado. Aquilo que vai ser interessante. Então, não vai ser para todo mundo, vai ser igual. Entretanto, a ciência é a mesma para todos, né? Então, quando a gente for falar aqui de algumas questões científicas que não são... que elas são fixas, a gente vai ver que tem como moldar ela para cada criança, para cada pessoa, mesmo tendo essa questão científica. Esse aqui eu já coloquei. Tá, então, o que é comportamento? Isso aqui eu vou passar, tudo que eu estou passando não tem como vocês não verem como aplicadores. É uma coisa que se vocês forem fazer uma especialização, um curso de aplicador, um curso, qualquer coisa, vocês vão precisar ver isso daqui. Então, pode ser uma linguagem meio estranha no começo, mas a gente vai repetindo o nosso cérebro. É isso que é o conhecimento, lembra? Um caminho que a gente vai e volta todas as vezes, bastante vezes. Então, a gente tem dois tipos de comportamento. O que a gente nasce sabendo e o que a gente aprende. A gente não nasce sabendo muita coisa. A maioria das coisas que a gente tem na nossa vida é o que a gente aprende. Então, o respondente, aconteceu algo no ambiente, meu corpinho respondeu, então ficou frio, arrepiei. Eu nasci sabendo fazer isso. A luz mudou, meu olho, a pupila, de lá e vai. Tô com fome, a barriga, né? Então, coisas que nós não aprendemos. Mas o que a gente aprende como neném? Né? Que quando eu choro, alguma coisa acontece. E aí eu vou aprendendo que chorar, quando eu sou um neném, me gera alguma consequência. Tira a minha fome, me dá um aparato. E aí, quando o nosso cérebro vai ficando mais maduro, a gente vai entendendo a hora de chorar, a gente vai aprendendo a falar. Então, tudo, desde que a gente nasce, a gente começa a aprender. Mas tem coisinhas que a gente já nasceu sabendo. E esses comportamentos respondentes vão ficando complexos, virando operantes, né? Então, operando no ambiente. Então, a gente nasce com os respondentes e a partir do momento que a gente nasce, a gente já tem comportamentos operantes. Então, ele é construído a partir de reflexos. Nosso corpo responde sem precisar necessariamente de alguma consequência, alguma coisa. Não, eu já nasci sabendo. E o operante não precisa derivar de reflexos. Ele tem mais possibilidade de variação. Então, o que ele está falando? Que a partir das consequências que eu vou tendo, dos meus comportamentos, eu vou aprendendo. Se eu fizer isso, eu ganho isso. Se eu fizer isso, eu me livro disso. Se eu apontar, eu ganho. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. E nós todos aqui, quando a gente vai trabalhar com nada, né, de comportamento, a gente vai trabalhar com essa parte aqui, ó, com o operante. Ou seja, tudo aquilo que a gente pode ensinar para o outro. Né? Então, é essa parte que a gente tem quando a gente vai trabalhar sobre análise do comportamento e entender o que é comportamento, né? O comportamento, a gente entende que ele é uma interação do organismo com o ambiente. Então, algo está acontecendo e eu reajo a esse ambiente. E é interessante que o ambiente, a gente pode estar no mesmo lugar, eu vou explicar o que é ambiente, mas pode ser diferente para cada um. Lembra que eu falei que no autismo, às vezes, vai ter alteração sensorial? Então, um ambiente em que está todo mundo de boa, talvez o tom da minha voz seja, dentro desse ambiente, aversivo para aquela criança. Então, o ambiente é o mesmo para todos? Não é. Estamos no mesmo lugar. Mas coisas que controlam o seu comportamento não controlam o meu. Uma pessoa frienta pode estar assim, né? Enquanto a outra está. Então, assim, esse ambiente é o mesmo lugar, mas o ambiente que controla o comportamento, aquilo que me faz se comportar, pode ser diferente para cada pessoa, porque cada um sente de um jeito, né? Então, você pode ter ranço de alguém que está naquele ambiente e outra pessoa não. Então, eu vou me comportar de um jeito e outro não. Aquela pessoa está no mesmo ambiente para todo mundo. Então, essas são as nuances que a gente vai ver e eu vou explicar qual é a diferença de ambiente, tá? Comportamento só acontece no organismo vivo. Então, uma folha que caiu, voou com o vento, teve alguma coisa, mas pra gente não é comportamento, não é humano, não tá vivo. Agora, um pássaro que voou de um galho para outro, pra gente é comportamento, no sentido de que é isso que a gente vai analisar. Comportamento humano, comportamento animal, no caso, a gente é só o humano mesmo. Sinônimos comuns para comportamento: ação, atividade, resposta, reação, né? Tudo que é aquilo que tem uma modificação naquele corpo a partir de um estímulo, né? E às vezes o estímulo, a gente sabe qual é, às vezes não. Às vezes o estímulo é uma dor de cabeça. Então a gente não vai saber tudo exatamente o que aconteceu, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então tá, vamos lá. E eu quero que vocês me venham comigo. Então,
O que é comportamento? Comer, estou comendo, é um andar é um comportamento, gritar, ler, olhar, bater, chutar a bola. Isso tudo são comportamentos que eu consigo observar, eu consigo descrever. Ele está lendo, né? A gente acha que está, mas ele está lendo, ele está gritando. Claramente eu consigo medir quantas vezes ele gritou, eu consigo medir até a altura que ele gritou, se eu tiver aquele negócio de decibéis, né? Eu consigo quantas vezes ele gritou no dia, isso que eu consigo medir, eu consigo ver. Agora, isso aqui não. Ah, não, mas qual é o comportamento? Deixa eu sair da câmera. Tá. Tirar nota boa, ser imperativo, ser preguiçoso, ser rebelde, mal-criado e quieto. Nossa, mas isso não é comportamento? Isso é um pacote de comportamentos. E aí agora eu vou trazer muito individual de cada um, né? O que é tirar nota boa pra você? Qual que é uma nota que pra você é boa? 10. E pra você? Uma nota boa? Nossa, médio, né? 7? Já temos diferença de tirar nota boa. Então a gente já não pode falar que é a mesma coisa para os dois, né? Agora, quando eu tenho critérios de andar, tudo bem que o andar para cada um pode ser um pouco diferente, mas é mais fácil eu conseguir quantificar o andar do que o que tirar uma nota boa. Então é mais difícil. Por exemplo, ficar mal-humorado, né? Cada um fica mal-humorado de um jeito. Tem gente que fica mal-humorado brigando com os outros. Então é como se fosse um pacotinho. Eu gosto de chamar isso de comportamento, isso de pacotinhos de comportamentos. Cada um vai ter o seu kit de comportamento de hiperatividade. Então, digamos que. Vou ver no água, gente. Digamos que o imperativo para uma pessoa seja um pensamento acelerado. Estou com um pensamento muito acelerado, não consigo fazer nada e eu fico lá, porque isso também é uma questão de hiperatividade, pensamento acelerado. Só que o imperativo para outra pessoa é aquela pessoa que limpou a casa inteira, é aquela pessoa que fez tudo. Então, existem coisas diferentes, cada um vai ser de um jeito, né? A pessoa que já é quieta normalmente, ela não é pontuada porque ela está quieta. Agora, a pessoa que ela é muito agitada, quando ela fica quieta, todo mundo nota. Então, assim, será que o que é estar quieto para cada pessoa, né? Então, uma pessoa que é muito falante, ficou um pouco menos falante, já está quieta. Agora, a pessoa que já é quieta, ninguém nota. Então, é isso que eu estou falando. Isso aqui é muito difícil eu falar que é um comportamento. É um conjunto. E é isso que a gente vai tomar muito cuidado na hora de descrever os nossos comportamentos. Então, como descrever o comportamento? Descrever com detalhes, ações, localizações, estados corporais do indivíduo, de forma que seja possível o leitor ter a maior exatidão possível do comportamento do indivíduo. Errado. Usar inferências, como se esse indivíduo estivesse sentindo. Por exemplo, ele hoje estava muito bravo. Tudo bem, ainda que a gente não vai usar esses termos, mas a gente vai descrever o que é bravo. Estava muito bravo. Estava com a cara fechada, com as sobrancelhas carregadas, bateu o pé, não quis sentar, preferiu ficar de pé. Então, assim, o que é estar bravo? Depois de um tempo que você conhece a criança, a equipe inteira já sabe como é que é aquele comportamento de bravo daquela criança. A gente já conhece, a gente já sabe. Mas, no geral, a gente vai precisar descrever mais o comportamento. E tem uma coisa que a gente precisa falar muito, que é uma dificuldade, que é usar a palavra não para descrever uma coisa. Ele não estava bem hoje, tá? Então ele estava como, né? Ele estava andando pelo pátio, colocou a mão na barriga várias vezes, falou que estava sentindo dor, ótimo. Quando a gente coloca um não na frente, a gente não consegue descrever o comportamento. E esse é o exercício mais difícil que eu tenho, de falar assim, ele não estava concentrado. Todo mundo entende o que eu estou dizendo, mas o que ele estava fazendo ao invés de não estar concentrado? Estava olhando para o teto, tirando as perninhas do dedo, estava conversando, ficou lendo livro. Então isso é não estar concentrado, porque cada pessoa se desconcentra de uma forma, né? Ficou no mundinho, né? Ficou olhando para cima, não queria me responder, né? Então quando eu respondia, mantia-se em silêncio. Então não me responder é manter-se em silêncio, mas não me responder é falar outra coisa. Então existem duas formas de não me responder, uma é ficar em silêncio, a outra é ficar lendo assim lá. Então isso que a gente vai tomar cuidado com a palavra não, na hora que a gente for descrever um comportamento do supervisor. Ele não quer fazer, tá? Então o que ele está fazendo no lugar? Porque é esse comportamento que a gente vai substituir, né? Aqui, ó, um exemplo bem legal. A criança está triste e se jogou no chão perto da mãe. Claramente eu posso dizer que isso aconteceu. Nosso cérebro está acostumado com esse tipo de inferência. Só que eu não sei se essa criança está triste, parece, mas eu não posso dizer com certeza. Não posso dizer se ela se jogou, não posso dizer que essa pessoa aqui do lado dela é a mãe. Eu achei essa imagem na internet, eu que disse, eu que falei que ela é.
Mas o que eu consigo ver essa imagem claramente, ninguém pode dizer que está errado. Tem uma criança chorando, com os olhos fechados e a boca aberta, deitada no chão de barriga para cima, ao lado de alguém. Isso eu consigo dizer. Isso ninguém pode dizer, ah, não, mas louco, tem que ter esse protocolo todo, no começo que a gente vai precisar descrever mais a situação para entender qual que é o comportamento que a gente quer melhorar, né? Qual que é o comportamento que a gente precisa mudar nessa criança aqui. Qual foi a situação que causou? Eu não tenho. Eu poderia inventar aqui, a mãe não quis dar o iogurte, mas eu não sei, então eu não vou inventar, tá bom? Estados de espírito ou de emoção, a criança está triste, está feliz, está entediada, é claro que a gente vai ensinar a nossa criança a verbalizar. A criança está ali, você vai olhar e falar assim, nossa, acho que você está um pouco triste, não é? Claro que a gente vai ensinar essa, a gente quer que a criança fale que ela está se sentindo x, y, z. Mas na hora de descrever um comportamento, a gente não pode ter certeza. A gente vai ter crianças que não vão conseguir vocalizar. Então, será que ela estava triste ou estava sentindo dor? Ou será que ela aprendeu a chorar? Eu acho muito engraçado. A criança estava triste. Ganhou o que ela queria. Fiquei feliz na hora. Ou ela estava triste mesmo, né? Ou ela estava usando um recurso que ela consegue, que ela sabe usar para conseguir um fim, né? Então, isso é o ponto. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque cada um só sabe como é estar triste, né? Então, são comportamentos, né? Existem dois tipos de comportamentos, tá, gente? O público, que é o que a gente consegue ver, e o privado, que está dentro da nossa pele. Nosso coração batendo é um comportamento. Ah, não, mas a gente vai falar até isso, vai? Porque quando a gente está com pico de ansiedade, o que o nosso coração faz? Bate. Isso é um comportamento que a gente fala, nossa, pera, não tô legal. Meu pensamento está muito acelerado. Nosso cérebro se comportando é um produto, né? O pensamento é um produto do comportamento do nosso cérebro, dos nossos neurônios acontecendo. E pensar e sentir que são comportamentos, mas são privados. Então a gente, cada um vai ter acesso, né? Os psicólogos, ou a gente conversando, a gente consegue ter acesso verbal, mas a pessoa pode mentir pra gente. Como é que você está sentindo? Tô ótima, mentira, deu tudo errado no dia dela. Né? Então a gente não pode confiar, porque eu não estou conseguindo ver. Mas a gente vai ensinar para nossa criança a falar o que ela está sentindo, claro que vai. Só que até lá, às vezes as crianças se confundem, né? Então às vezes elas não sabem nem aonde elas estão sentindo dor. Tá doendo, mas elas não sabem dizer. Então a gente usa o boneco, pega aqui, você quer fazer xixi. Então assim, é muito difícil a gente inferir, tá? Apenas se o paciente relatar o que está acontecendo e ele pode não saber, ou ele pode mentir, ou ele pode se confundir. Então a gente não tem como ter certeza, né? Então, a definição de comportamento é claro. O que é comportamento? Ele precisa ser claro, objetivo, mensurável e completo. A gente vai fazer isso hoje. A gente vai mensurar alguns comportamentos de todos nós, né? Para que a gente possa fazer análise funcional e entender a função, além disso, verificar o progresso e regressões. A análise funcional foi aquela última coisa que eu dei ontem, né, de matéria. Que tinha lá, é atenção. É porque ele está se estimulando. É a partir do comportamento que a gente vai conseguir entender qual que é a função, né, desse comportamento, da consequência, na verdade. Então tá, bora lá. Quais comportamentos a gente muitas vezes pretende diminuir? Autolesivo, se morder nos braços. Fuga de demanda, levantar a cadeira sobre demanda. Então, a hora da atividade, levantou na hora, né? Demanda de atenção, gritar e bater as mãos na mesa, né? Então tá lá, tudo que é... Comportamentos a serem aumentados, mantidos. Contato visual, comer com talher, dar tchau, acenar, sentar. Então a gente sempre vai precisar ter esses objetivos. Porque senão a gente entra como AT na sala, achando que a nossa função é fazer aquela criança passar o dia dela. Passou o dia, vencemos mais um dia. Também é. Mas ali nós somos diferentes de uma pessoa que está ali só para dar um suporte físico. A gente está ali para ajudar ela a ensinar. Então você como supervisor vai estar lá. Olha, ele não dá oi para ninguém. Vamos fazer um objetivo? Ele precisa dar oi para pelo menos 5 colegas? A gente já tem um objetivo ali dentro da sala. Nós também vamos fazer esses objetivos dentro da sala. E aí a gente vai medir como, eu vou mostrar para vocês vários instrumentos que a gente vai usar para medir, né? Então aí estou lá e falando, nossa, ele não deu oi para ninguém hoje. Fluminilson, né, que é o nosso maravilhoso. Não, professora, você deu oi? Vamos lá, é assim que fala, oi, prof, você agora. Oi, pronto, o objetivo era o comportamento dele. A análise do comportamento trabalha com objetivos. E a gente vai sempre ter um objetivo para aquela criança, tá? Sempre, sempre. Não é um objetivo só coletivo dele aprender a pintar igual todas as crianças, né? Então tá. Erros muito comuns quando a gente está escrevendo o comportamento. A criança não chorou durante a sessão ou durante a aula. Estava muito contente e engajada. Dá para entender.
o supervisor, quando a gente for ver aquele caso de uma maneira mais profunda, a gente precisa falar, aí ó, vou colocar, a criança, na vez que não chorou, cumpriu as demandas da sessão e estava sorridente. E eu falei o que ela fez e não o que ela não fez. E também não coloquei para ela que ela estava contente, não sei se ela estava. Porque às vezes, eu tenho inclusive, né, um caso de um pacientinho que ele canta. E canta tão lindo quando ele está bravo. Então, quem não conhece, acha que ele está super maravilhoso e ele vai ficando mais bravo, mais bravo, mais bravo. Porque hoje eu entendo porque a gente fez muita análise funcional. Então, a gente precisa não inferir como é que é o estado de espírito ou de humor daquela pessoa. E aqui, ó, fulano teve comportamento de fuga de demanda longa quando o terapeuta queria brincar de testes. Tá, deu para entender, mas vamos melhorar? Fulano levantou e correu em círculos pela sala quando o professor pediu para ele fazer uma atividade. Então eu expliquei o que aconteceu. Ele fugiu, mas o que ele fez? Correu pela sala. Quando o professor fez o quê? Pediu a atividade de pintura. Você colocou aí a criança sorridente. A gente conheceu uma criança que tem autismo e tem síndrome de Williams, né? Então o tempo todo sorrindo. Você já pensou se você colocar que ele está sorrindo, sem que ele não está sorrindo? Exatamente, exatamente. E o sorrir não significa felicidade, né? Vamos lá, quantas vezes, gente, a gente estava assim, ó, morto por dentro, né? Então a gente não pode inferir isso, maravilhoso, né? Então existem condições em que a criança tem um que a criança se movimenta bastante, não é o TDAH, né? Mas existem algumas síndromes neurológicas que existe uma inquietação, né? E ouve a pessoa, não, mas ele está feliz, ele está se movimentando, ele estava até cansado já, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? E o que eu quero falar disso aqui vamos tentar não usar a palavra não, vamos tentar explicar o que aconteceu quando algo aconteceu, tá bom? Então tá, aqui você fala sim, não. Comer é um comportamento? Sim. Falar? Sim. Triste? Não, né? Triste. Ó, se fosse chorar seria, mas triste, eu fico triste em chorar também, né? Sorrir? Não. Sorrir? Sim. Eu consigo, ó. Sorrir. Agora se fosse feliz, aí não. Aí agora se eu tô feliz não é verdade, não sei, né? Pensar em um comportamento? Sim, mas ele é um comportamento privado, então a gente não tem acesso, tá? E pressa? Pressa é um comportamento? Não. Não é um comportamento porque eu tô com pressa, tem gente que tá com pressa numa lerdeza, que eu fico, gente, você tá com pressa mesmo? Você tem certeza que isso é pressa? Porque quando eu tô com pressa, a pessoa, você tá com pressa? Gente, pelo amor de Deus, que pressa é essa? Agora, se fosse correr, seria um comportamento, né? Mas pressa, cada um sente a pressa de um jeito. Cada um sente a tristeza de um jeito, né? Então, são coisas de... Por exemplo, sorrir. Cada um sorri de um jeito. Mas, no geral, é um comportamento observado que a gente consegue medir, né? Então, claro que vai existir várias formas de pensar, sorrir, comer e falar, né? Mais uma vez. Ficar triste é comportamento verdadeiro ou falso? Ai, que linda! Maravilhoso. Isso mesmo. Perfeito. Abrir a porta é um comportamento verdadeiro. A gente consegue quantificar. Abriu a porta, né? Existe uma porta que estava fechada, agora está aberta. Não estou falando como. Abriu com o pé, com a mão, não estou falando disso. Estou falando que ele abriu a porta. Basicamente, então, é o que a gente pode ver e estudar. Bem estudado. Mas é isso aí. Esse é o jogo. É isso aí, perfeito. Agora estou feliz. Aí eu posso falar para vocês. Autolesivo é um comportamento? Sim. É uma pegadinha esse daqui. Por quê? É um conjunto de comportamentos. Porque o autolesivo de uma criança pode ser ou pode ser morder. Então, o autolesivo, no geral, ele é, comportamento autolesivo. Conjunto, qual é o comportamento? Está se mordendo, está se arranhando. Então, esse é o ponto. Ele é um conjunto de comportamentos. A gente vai descrever dessa forma, ó, hoje está com bastante comportamento autolesivo. Aí, 2 pontos. Está chutando a própria perna, se mordeu, né? Está se arranhando. Então, realmente, existem várias formas de autolesivo, né? Mas essa é a pegadinha mesmo. Desculpa, fui maluca. Então tá, agora eu quero que vocês não sabem o nome dessa criança pelo que não sabe, eu preciso que vocês descrevam o que vocês estão vendo nessa imagem, o que está acontecendo. Pode ser escrito mesmo, porque a gente vai praticar, tá? Agora é a hora da gente praticar, porque vocês vão ter que fazer muito isso hoje. E vou pegar uma água enquanto isso. Então agora vocês vão praticar, vocês vão ver esse comportamento acontecendo, e aí
lembro. Eu vou pausar, quando acabar o tempo, eu volto.